Ele ou ela ainda pensa em mim? Vale a pena reviver esse romance? Ou esse romance, ele simplesmente é melhor cada um seguir o teu rumo e se dissolver? Primeira opção, pirita. Segunda opção, quartzo branco. Se julgar necessário pausar o vídeo, pause. Eu vou estar dando seguimento para que o vídeo não fique longo, tá bom? A você que se conectou com a pirita, vamos ver se essa pessoa ainda pensa em você e vamos ver se vale a pena esse recomeço ou se é melhor deixar com que essa história acabe, né, definitivamente. Então vamos aqui. Eu vejo que essa pessoa pensa em você. A carta do Sumo Sacerdote é uma carta que pensa, inclusive, até com uma certa seriedade. Só que, ao mesmo tempo, eu vejo uma percepção dessa pessoa um tanto quanto moralista, tradicionalista. E vamos ver se isso é bom ou se isso é ruim, né? Porque o Papa tem o seu lado que acaba, por sua vez, ligando para o que a sociedade tem a dizer. Aquela imagem de preservação de bom moço, essa coisa toda, né? Então vamos ver se é no sentido moral ou se é no sentido, assim, de querer dar passos consistentes no que diz respeito a você. Saiu o Pajem de Espadas. O Pajem de Espadas vem trazendo uma certa criticidade com relação aos pensamentos que essa pessoa tem. Eu vejo que em alguns momentos essa pessoa se deixa levar por pensamentos negativos. Esse Pajem de Espadas é muito essa energia de autossabotagem também, tá? É uma carta até perspicaz, mas ela é uma carta que fala muito sobre certas contrariedades, situações que remetem a intrigas. Então, pode ser que essa pessoa tenha pensamentos moralistas, pautados naquilo que terceiros recomendam a ele, sendo que seja bom ou que seja ruim em relação a vocês, alguma coisa assim que eu percebo nessa leitura, tá? Então, a energia do Sumo Sacerdote, né, juntamente com o Pajem de Espadas, me veio uma linhagem muito, assim, patriarcal e, ao mesmo tempo, conservadora, mas não é aquela conservadora que vai trazer futuro, gerar futuro, algo no sentido. Pode ser repleto de pré-julgamentos e preconceitos a seu respeito, tá? Então, essa pessoa está com uma visão muito crítica, uma visão não muito positiva sobre você, considerando possibilidades alternativas, embora tenha esse pensamento, né? Talvez na mentalidade dessa pessoa você não seja alguém, assim, considerada certa dentro dos padrões, dentro das normas, né, para se ter um relacionamento sério. Não estou dizendo que você é assim, mas no julgamento dessa pessoa, nas crenças limitantes que carrega, baseado muito naquilo que a sociedade fundamenta como algo bom ou como algo ruim, né? Eu vejo que ele se baseia muito por isso. Então, está considerando aquelas possibilidades, aquelas alternativas que estão presentes na mente. Daí, se eu ignorar tudo isso e mesmo assim ficar com ela ou ficar com ele, sabe? E eu vejo que no fim das contas o que vai prevalecer são as emoções dele. Eu vejo que apareceu o Rei de Copas, então para muitos casos, né, é ele que você está mentalizando aqui. Eu vejo que essa pessoa vai deixar que os sentimentos se sobressaiam a esses critérios tradicionalistas, a esses critérios, assim, patriarcais, que acabam muitas vezes a privando de viver relacionamentos e construir conexões reais. Então, ao meu ver, essa pessoa vai considerar, sim, esses pensamentos que tem e já pode, inclusive, estar considerando, sim. Então, de um lado, tem esse pensamento conservador, esse pensamento que acabou por ser modulado pela sociedade, e de outro lado tem um olhar mais emocional, um olhar mais dócil, mais estruturado emocionalmente, no sentido de querer fazer a coisa dar certo, tá? Então, ele tá meio que dividido, o que caracteriza muito esse 2 de paus no meio aqui, né, da leitura.
Então, de um lado tem essa questão, do outro lado tem essa questão emocional, os sentimentos consolidados que nutrem em relação a você. Eu vejo que tem uma estabilidade de sentimentos e vejo que tem um quê dele querer proporcionar essa segurança emocional a você, ele ou ela, né? Enfim, é isso que eu vejo aqui. E vamos ver se vale a pena reviver esse romance, apesar de tudo que vimos aqui inicialmente, né? Acredito que as pessoas elas têm o seu direito de se desconstruírem, esse pensamento social, né, de que querer rotular a mulher, querer rotular até mesmo o homem para relacionamento ideal, isso muitas vezes confunde a cabeça das pessoas, né? Não é algo assim ou que não existe. Olha, eu vejo aqui inicialmente com a carta dos enamorados, abrindo a leitura, que tem sentimentos, que tem paixão aí envolvida nessa história. Ao mesmo tempo, tem dúvidas também sobre se vale a pena esse recomeço, se vale a pena dar esse novo passo, esse novo voto à história de vocês. Então, tem um quê de dúvida, tem sentimentos, sim. Vamos ver aqui o que mais temos na leitura. O 7 de ouros, eu vejo que vale a pena vocês irem com calma, até mesmo para que essas ideias acima sejam desconstruídas, porque não vale muito a pena você ir com muita sede ao pote, sabendo que tem partes dessa pessoa que não te aceita. E tem outra parte que já te aceita, que quer te fazer feliz, que quer superar os obstáculos existentes entre vocês e fazer acontecer. Então, os amantes com 7 de ouros falam muito sobre cultivar, sobre cuidar, sobre nutrir. E o que isso se traduz a essa questão de recomeço? No que se traduz? Eu vejo que é a paciência, a cautela, dar um passo de cada vez, né? Sentir fortemente as emoções, mas com os pés aterrados para que nenhum tipo de vislumbre ou qualquer tipo de equívoco interno façam com que fantasias internas nasçam ou sejam alimentadas. Então, ao meu ver, vale a pena ir com calma, vale a pena um recomeço sim, mas com calma, e o cuidado precisa ser mútuo. Existe grandes chances de estabilidade, de consolidação desse relacionamento, já que temos aqui o Rei de Ouros e um transbordar, né, com o As de Copas, que retrata esse recomeço. Então, tem grandes chances aí de vocês, além de voltarem, além de recomeçarem, estarem repletos de sentimentos. Sentimentos profundos, intensos, transbordantes, visto aqui com a carta dos amantes, com As de Copas e com o Rei de Copas. Então tem muito sentimento aqui, muito amor envolvido, mas tem essa parte conflituosa que com o tempo vai se ajeitando, acredito eu, né? Muita conversa precisará acontecer para que vocês encontrem o caminho, o meio de se darem bem, tá? Vejo muita estrutura emocional, vejo muita estrutura no relacionamento como um todo. Eu vejo que tem grandes chances sim de vocês se acertarem, tá? E o 6 de ouros fala desse ajuste e ao mesmo tempo dessas trocas genuínas que são necessárias de acontecerem na relação. E principalmente lidar com essas sombras que vimos aqui na leitura, né? Falamos aqui no Papa, esse Papa para mim ele veio no lado sombra, tá? A gente sente a energia do jogo quando ele abre. Me veio muito isso, ele vibrando nessa dualidade, ele ou ela vibrando nessa dualidade de pensamento. Vejo que essa sombra poderá ainda reverberar um pouco, mas ela tenderá a seu equilíbrio, né, com o 6 de Pentáculos. Essa sombra vem muito daquele lado que quer mudar, que quer modular, que quer tudo muito do jeito, mas como temos o 6 de Ouros, fala que isso tende a se equilibrar. Mas vocês vão precisar conversar muito, muito, muito mesmo. Não deixar o excesso de emoção prevalecer a razão e a manutenção do relacionamento, que é esse olhar mais prático também, que é mais realista, que coloca realmente cada um no seu devido lugar, para que não excedam limites, nem você, o dele, o dela, nem ela, ou ele, o seu,
sabe? Então tudo precisa acontecer nos conformes, e eu vejo que se vocês conversarem, se vocês tiverem paciência um com o outro, vocês conseguirão ter esse avanço simbólico, repleto de estabilidade, estrutura emocional, relacionamental também, tá certo? Por enquanto é o que eu tenho para você. Eu espero que você tenha gostado da leitura e que a leitura tenha feito sentido para ti, tá bom? Já você que se conectou com o quartzo branco, vamos ver aqui. Ele ou ela ainda pensa em mim? Vale a pena reviver esse romance. Vamos ver se vale a pena reviver, mas primeiramente vamos ver os pensamentos dela em relação a você. Eu vejo essa pessoa realmente muito introspectivo, vejo essa pessoa muito assim, fechado também, porque a grande sacerdotisa é uma energia fechada, é uma energia de, pera lá, eu preciso de uma pausa para eu poder entender um pouco a respeito de mim, para que assim eu possa entender o desdobramento de toda essa situação, relação, enfim. Então, ao meu ver, essa pessoa está reflexiva, assim, em relação a vocês. Primeiramente, em relação a ele ou em relação a ela. Tá se colocando em ordem e tá com um olhar, assim, um quê de sonhador, um quê de platônico, romantizando tudo muito do próprio jeito, tudo muito, assim, bem fantasioso, mágico, sabe? É isso que eu vejo, assim, esse alguém, digamos assim, pensar. Vamos ver o que mais, né, sobre esses pensamentos. Essa pessoa pode estar profundamente machucada, tanto pelo distanciamento de vocês, dessa introspecção, dessa ausência, né, porque a sacerdotisa, por ser uma carta que fala de recolhimento, também podemos pontuá-la como ausência, tá gerando grandes sofrimentos. Eu vejo que essa pessoa não conseguiu te superar, essa pessoa ainda tem uma projeção de que vocês conseguirão passarem por cima de tudo isso que vocês tiveram de diferenças, tá? É como se as diferenças elas não fossem maiores do que o amor, do que o carinho e o valor que vocês têm na vida do outro. Essa pessoa aspira a um recomeço mais maduro, mais estável, sim, mas ainda vejo um pouco confuso com relação a agir ou não agir, qual o próximo passo tomar, o que eu devo ou não fazer, sabe? Isso que eu vejo. Em alguns momentos essa pessoa se dá também como derrotada ou derrotado. Tem um quê de querer recomeçar, mas tem um quê de morte, de que o ciclo entre vocês finalizou, acabou. Então, do mesmo modo que sonha, que aspira a recomeçar, a ficha cai e entende que existe muito sofrimento dentro dessa história que precisa ser superado para que verdadeiramente vocês possam começar a usufruir, né, de um relacionamento do zero. Então, assim, tem muita dor, né? Tem algo ainda a ser superado e que precisa de uma consciência mais elevada de toda a situação para que esse recomeço não venha a ser a extensão do que aconteceu lá atrás, e sim um renovo, e sim a cura, né, de tudo o que aconteceu lá atrás. Então, esse reinício ele deve ser para curar, não para machucar ainda mais, não para ferir o que já está ferido. E o 10 de espadas é uma carta que fala de transformação, fala de luto, de fim, né, de sofrimento, aqui com 3 de espadas juntamente, mas fala da finalização, da transcendência desse sofrimento, dessa dor, né? Então vamos ver aqui se vale a pena o recomeço. Tem muito sofrimento aí, né, gente, como vimos, né? Vou tirar aqui com o arcano maior primeiro. Tem muito sofrimento retido, vejo uma pessoa muito fechada, uma pessoa que pode ter se fechado emocionalmente. Não sei de qual parte foi o vacilo, mas independentemente essa pessoa sofre, seja por ter te causado um mal, seja por você ter causado mal a essa pessoa. E não tô aqui para te julgar, nem para
sabe? Fazer com que você... Não, você sabe de si. A carta do julgamento. A carta do julgamento é uma carta que fala de recomeço, de renascimento. É uma carta que também fala a respeito de cura. Ou seja, vale a pena se vocês estiverem prontos a se libertarem do que vocês viveram no passado. Inclusive, essa carta do julgamento é uma carta que fala muito a respeito também de reviver situações que ainda não foram muito bem superadas. Então, pode ser que nesse movimento de reconciliação vocês ainda passem por essas dores, por essas situações que ainda não foram curadas, para que a cura aconteça efetivamente, tá? Não tô querendo dizer no sentido de vocês discutirem algo no sentido, não. De vocês relembrarem, conversarem, entenderem o que vocês podem fazer diferente, sabe? Eu vejo muito assim nesse aspecto, nessa conotação da leitura. Vamos ver aqui o que mais. Vejo que é um recomeço de transbordar sentimentos, amor verdadeiro, que acaba transcendendo a dor, se assim vocês quiserem também. Então é preciso reciclar, na verdade é preciso renovar essas águas, né? Essas emoções, para que o sentimento puro, existente, ele tenha cada vez mais força entre vocês. Ó, saiu até a carta dos amantes aqui, acabei embaralhando junto. Fala de muito amor, tem um transbordar de afeto muito grande aqui. E que vocês precisarão fazerem escolhas, e dentre essas escolhas estarem aptos a recomeçar sem guardar qualquer resquício de ressentimento. A carta do Ás de Paus é uma carta repleta de paixão, de entusiasmo, né? Juntando aqui com a carta Ás de Copas, que é aquela profundidade. Então, assim, eu vejo tesão, eu vejo sentimento super aflorados entre vocês. E vocês muito assim conectados ao outro, prontos realmente para que vocês possam aí ter um recomeço estável, sólido e ao mesmo tempo promissor, sabe? Vamos ver aqui no fundo do deck, é necessária a racionalidade, a análise, a percepção até fria da situação, para que os ajustes sejam feitos, né? Para que os acordos eles sejam justos, tanto para a sua parte, como também para a parte da pessoa, e que dê espaço para as mudanças que necessitam acontecer. Aqui nós temos o 3 de paus, que à medida em que vocês vão analisando, refletindo, colocando cada coisa no seu devido lugar, equilibrando os pratinhos, né? Abrirá margem para a expansão, novos horizontes no relacionamento de vocês, novas expectativas, crescimento. Inclusive, vejo a possibilidade de viagem juntos e de mudanças significativas na relação, que abalará as estruturas de maneira muito positiva e, digamos assim, beneficente, né? Para o relacionamento e para a história de vocês como um todo. Por enquanto é só. Eu espero que você tenha gostado. Se você sentiu o chamado para realizar uma consulta particular comigo, o link que te dá acesso ao meu WhatsApp encontra-se na descrição deste vídeo. Será um prazer atendê-lo. Fique em paz e até breve. Espero ter te auxiliado hoje.